Vou falar um pouco agora sobre o processo de soft delete que a gente tem no sistema, como que ele funciona, onde que ele fica alocado e uma forma até de eventualmente desabilitar ele, caso precise de alguma ação específica. Bom, para fazer isso, eu deixei aqui duas coleções criadas já, uma chamada icon e a outra chamada link. E aí aqui também eu criei uma relação entre o icon e o link, dizendo que um link tem vários icons, basicamente isso. Bom, e com isso também, eu deixei aqui dentro do banco, deixei cadastrado aí duas informações e aí linkei elas aqui também. Então, eu linkei ao ID aqui, tá? E o que eu quero mostrar é o processo de requisição aqui, como isso funciona. E para começar, a gente vai startar a aplicação. E aí, enquanto a aplicação starta, eu vou vir aqui no Insomnia e o que eu quero mostrar é o funcionamento dessa requisição. Bom, aqui eu estou fazendo a requisição para o endpoint link, né, na rota index. Daí estou trazendo vários dados aí numa paginação. E eu quero mostrar o seguinte, aqui dentro, dentro de um include, eu estou trazendo também, eu estou ancorando todos os icons aí. Então eu vou trazer todas as informações de link, mais ali as informações de icon que são relacionadas a esse link. E aí eu até filtrei aqui também, coloquei tanto um select quanto um where aqui. E aí filtrei pelo equals aqui, então vou trazer todos os icons que tiverem o name igual a icon. Bom, aqui não tem nada de anormal, né? Ele está trazendo aí as informações que foram passadas. E o que eu quero mostrar é que aqui no where eu não tenho nenhum filtro para não trazer um item deletado, né? Então eu não tenho, por exemplo, uma chave aqui escrito deleted false para garantir que todos os itens retornados sejam falsos. Que o intuito do soft delete é justamente manter um dado no banco, apesar dele ter sido deletado, mas não trabalhar com ele ali de forma nativa mais. E aí a gente tem algumas formas de lidar com essas informações, né? A gente tem algumas rotinas que nós podemos criar para configurar, para fazer de fato a deleção dessas informações, ou eventualmente até manter esses dados para evitar que ele fique disponível, mas que a gente ainda consiga rastrear algumas informações importantes, por exemplo, algo relacionado a pagamento. Eu não quero excluir tudo do usuário que pagou, apesar de eu querer deletar ele do sistema. E aí eu uso o soft delete para manter o histórico, mas não ter mais acesso àquela pessoa, né, aquele dado mais. Bom, e o que eu quero mostrar é isso, tá? Voltando aqui na parte do banco, a gente tem aqui todas essas colunas, então todas as tabelas, né, as coleções criadas a partir da interface visual, automaticamente tem a coluna deleted. Então, se você criou ali, você não precisa se preocupar em inserir isso aqui manualmente, porque ela já vai estar presente. E aí, quando eu, por exemplo, venho aqui e marco esse dado como deletado, tá? Eu quero até trazer aqui ao endpoint também, antes da gente fazer a requisição. Se eu vier aqui na rota index, tá? Eu tenho aqui o processo de fazer a care no banco, né? Através do Prisma. E aqui eu não tenho nenhum where, tá? Eu não tenho nada que impeça dados deletados de aparecerem. Porém, quando eu modifico essa informação aqui no banco, quando eu tento fazer essa requisição novamente, esse dado não aparece mais, porque agora ele é um dado deletado, tá? O mesmo aconteceria para, por exemplo, se eu deletar o link aqui, se eu marcar esse link como deleted, e aí eu tentar fazer essa requisição, eu não tenho nenhum dado. Então é isso que eu queria mostrar. Apesar desse filtro não ter sido passado pelo usuário no front-end, por exemplo, né, simulando essa requisição, dele não ter solicitado apenas os dados não deletados, esse dado não foi retornado, porque é um padrão do sistema funcionar assim. Então, sempre as informações deletadas, por padrão, elas não são retornadas para o cliente, tá? E aí, como que funciona, tá? Ao invés de colocar aqui, ter que passar, por exemplo, dentro de cada where do sistema, ter que passar aqui, por exemplo, um deleted false, ao invés de eu ter que fazer isso aqui para cada um dos itens, eu tenho isso em outro recurso. Esse recurso ele fica alocado aqui dentro de um arquivo Prisma que eu escrevi. Ele é um arquivo bastante complexo, mas também não vai sofrer modificações, tá? Ele é só um arquivo de infraestrutura mesmo. Implementando alguns recursos aqui que o Prisma não tem de forma nativa. Então aqui ele faz esse trabalho de não trazer os deletados, ele adiciona esses wheres automaticamente, as carries. E aí a gente tem um outro cenário, tá? Eu vou
mostrar aqui como que a gente pode basicamente burlar essa regra de deletados. Só que do mesmo jeito que a gente consegue retornar um dado oculto pelo allow sensitive, que acho que está até aqui, quer ver? Deixa eu pegar essa informação. Como eu mostrei também, a gente tem esse allow sensitive, que quando eu marco um dado lá na interface visual, mais precisamente, né, quando eu venho aqui e eu marco um dado como oculto, eu não permito que o usuário no front-end colete essa informação, mesmo que ele selecione ela durante a requisição lá no front-end, passando essa propriedade como verdadeira. Então, de forma alguma, essa propriedade vai chegar, a não ser que eu permita através do allow sensitive, né? Então, aí aqui dentro eu defino qual que é o model que eu quero permitir uma coluna oculta. E aqui também eu defino quais são as colunas. Por exemplo, se a coluna ID fosse uma coluna marcada como oculta, no momento que eu passo isso aqui, o ID vai ser retornado se o usuário tentar coletar essa informação. Então, eu permito que esse dado seja retornado. E aí a gente tem o lado que trabalha com a questão do soft delete, por exemplo, que é eu passar soft delete, e aí aqui dentro eu tenho um array, e aqui eu posso passar todos os models aí que eu tenho presentes no sistema. Então aqui, por exemplo, se eu passar o model link, agora eu estou permitindo que dados deletados sejam retornados nessa requisição. Ao invés de passar aqui, vou passar aqui no index para fazer essa demonstração. Bom, então agora eu estou passando o link como um soft delete, então eu estou permitindo que dados deletados sejam retornados, beleza? Se eu voltar aqui no banco, a gente ainda tem o link como um deletado, mas agora se eu fizer a requisição, opa, não estou rodando o sistema, deixa eu startar a API aqui de novo. Aí, agora se eu fizer a requisição, o link ele foi retornado e o deleted aqui a gente pode ver que é true. Então eu permiti que esse dado fosse retornado mesmo deletado, beleza? Bom, aí a gente tem também outros recursos aí que a gente pode testar. Outro ponto aqui também é a questão de permitir somente o model que foi solicitado. Então, por exemplo, aqui dentro eu tenho o icon aqui, ele não está deletado, e na requisição eu passei somente o link. Então, apesar do link ele ser retornado, o icon também vai ser porque ele não está deletado, mas, por exemplo, se eu deleto esse icon e tento fazer essa requisição novamente, ele não é mais retornado, apesar de link ser permitido, porque eu estou permitindo somente o model link trazer esse item. Então, mesmo através do relacionamento, ele não vai ser retornado. Se eu passo as duas propriedades, né, se eu passei tanto link quanto icon e aí eu tento trazer as informações, aí sim icon aparece também, mesmo estando deletado. Beleza? E porventura, né, eu passo aí somente o icon está dentro de um relacionamento. Nesse caso, não vai ser retornado nada. Acho que está atualizando aqui ainda. Nesse caso, não vai ser retornado nada, porque o model principal é o model link. E aí, primeiro, eu verifico se tem propriedades não deletadas, para depois trazer ali o que está em relacionamento. Então, acaba que eu não consigo retornar nenhuma informação desse jeito. Beleza? Então é isso, tá? A questão do soft delete ela funciona dessa forma e a gente consegue também passar meio que por cima, né, da informação, conseguir trazer, mas do mesmo jeito que ali a gente só permite campos sensíveis através de uma manutenção no back, a gente também só permite campos deletados através do back também. Beleza? Então é isso, valeu!